Hoje eu vou te mostrar o Cloud dentro do Excel. Você vai instalar isso em menos de 1 minuto e a partir disso você vai conseguir limpar dados, validar fórmulas, montar gráficos, fazer relatórios e muito mais. Coisas que você gastaria horas, você vai gastar minutos. Então agora não tem desculpa, você não precisa saber nenhuma fórmula mirabolante, você não precisa saber fazer uma tabela, você só precisa pedir para IA. Hoje eu vou compartilhar com você coisas práticas para você conseguir aplicar no seu dia a dia e também no seu negócio. Eu vou compartilhar uma planilha para você conseguir organizar entrada, saída, vendas, cálculo da margem de lucro e muito mais. Tudo com prompt pronto para você copiar e colar. Se você usa planilha no seu dia a dia, fica comigo até o final desse vídeo, eu tenho certeza que vai mudar o seu jogo. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é a instalação do Cloud, tá? Então, com o seu Excel aberto, a gente vai vir aqui na aba de suplementos. Então, clica em suplementos e depois clica em mais suplementos. Aqui a gente vai buscar por Cloud. E quando a gente buscar, a gente vai ver dois resultados. O primeiro é com a Microsoft e o segundo aqui que é o da Anthropic. É o da Anthropic que a gente vai usar. Então, clica em adicionar e continuar. Quando você fizer isso, você vai ver que o Cloud aqui já aparece o ícone dele na direita. E aí provavelmente vai estar assim, ó. A gente clica aqui, vai abrir essa janela e se for a primeira vez que você está logando, vai pedir o seu login Alt na sua conta. Depois de fazer o login, a IA já está instalada no nosso Excel e você nunca mais vai precisar fazer esse processo, tá? Então agora a gente vai começar a usar ela dentro da nossa planilha aqui que eu trouxe para vocês. Então essa planilha, a primeira aba aqui são os produtos que a gente tem na lanchonete, a segunda aba são as entradas, tá? Que são as compras que a gente fez para o nosso negócio, as vendas, a saída, tudo que a gente vendeu, o estoque e a margem, tá? Então vocês podem reparar que aqui tá tudo desorganizado, tá? Não tem uma ordem, não tem uma organização, tá tudo feito pelas coxas mesmo. E o nosso papel aqui é pegar uma planilha ruim e melhorar ela, ou criar uma nova do zero, tá? Então, coisas que a gente gastaria horas, vocês vão ver que a IA vai conseguir ajudar a gente a fazer em minutos e isso vai te poupar muito tempo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou pedir ela, tá? Para organizar e padronizar aqui os nossos produtos. Olha essa planilha com calma. As datas do pedido tá tudo misturado, não tem uma organização cronológica de entrada, cada data bagunçada, né? As vendas, a mesma coisa. Então tem pedido duplicado, pedido sem nome de cliente, provavelmente deve ter fórmulas erradas. Então o que a gente vai fazer? Em vez de a gente ficar caçando os erros, verificando todas as fórmulas, a gente vai selecionar, tá? A tabela inteira. Então a gente vem aqui do A1 até o final da tabela e vamos pedir para ela organizar isso para a gente. Então eu simplesmente vou fazer o seguinte: organize a planilha para mim em ordem cronológica, revise as fórmulas e cálculos. Marque com uma cor e adicione um comentário na última coluna da tabela, me mostrando as alterações que foram feitas. Então eu basicamente falei assim: selecionei a planilha, os dados que eu quero que ela visualize. Se eu não fizer essa marcação, ela vai fazer na planilha inteira. E nesse caso aqui eu quero somente nessa aba, tá?
ou poderia ser somente em algumas linhas. Então, você precisa fazer essa seleção ou dar a instrução da forma certa para a ferramenta, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu selecionei, pedi ele para ajustar a ordem cronológica aqui, pedi ele para revisar as fórmulas e quando ele fizer alguma correção, eu pedi ele para deixar ela sinalizada com outra cor e adicionar no final aqui a aba de comentários. Por quê? Quando a gente bater o olho, a gente vai ver onde teve ajustes e ali a gente consegue identificar o que foi feito. Então, o jeito que a gente pede para a IA muda todo o jogo. Olha só o que que ela fez na nossa frente aqui agora. Então, ela marcou a linha, corrigido, tinha um espaço em branco que quebrava provavelmente a soma aí do custo total, né? Aqui é a mesma coisa. Então, olha só, o custo estava em 0,89, é 8,90. Então, isso pode dar uma visão errada do nosso negócio e é um erro grave. A gente conseguiu identificar isso em questão de segundos, tá? Então, olha só o que ele fala para mim. Ele arrumou, o que ele arrumou, né? Colocou na ordem cronológica aqui, então, olha só. E aí ele me perguntou assim, ó, ele só olhou a entrada, né? Por quê? Reparem aqui, ó, que aqui mostra a seleção que eu tô fazendo da planilha. Então, eu selecionei aqui para ele só esses dados dessa aba, tá? Ele tá me perguntando se vale checar as outras abas. Eu vou falar, faça para mim a checagem completa da planilha em todas as abas. Organize, arrume as fórmulas, arrume a ordem cronológica e também faça os ajustes necessários. Em todas as alterações, adicione a cor mais o comentário. Então, pedir agora para ele atuar na planilha inteira, né? E aí ele vai atuar, vai colorir e a gente vai ter uma devolutiva sobre isso. Então, aqui é sobre saber pedir para a IA, né? E quando eu faço assim essa coisa da cor, do comentário, é para a gente conseguir aprender também, não só pedir para ela, mas aprender com o processo, aprender aonde a gente está errando, para você conseguir ir evoluindo, né? Então, não tem mais desculpa para não organizar o seu negócio, né? Então, aqui a gente vai fazer ainda cálculos de margem de lucro, a gente vai fazer simulações. Então, a gente está trazendo aqui um exemplo prático, mas simples, né? E quando a gente tem ali muitos produtos, às vezes tem muitas lojas, isso pode demandar mais tempo. E a IA vai conseguir te dar isso tudo de forma organizada e num tempo muito, muito menor. Então ela está aqui fazendo essa correção. Vamos aguardar ela finalizar essa correção e eu volto com vocês. Galera, ele está finalizando aqui agora essa tarefa, tá? E vejam só que ele mexeu nela por completo, tá? Então, olha só, ele sinalizou aqui com as cores, né, o que estava errado. Ele me explicou aqui, tá? Ó, 5 correções em vendas. E aí, se eu clicar aqui, ó, você já vai para a célula que ele está citando, ó. Todas em vermelho, linha amarelo, comentário e tal. Então, olha só, ele colocou a cor e o que estava errado, ó. Corrigido, não existe. Preço de venda a 8, abaixo do custo. Então, beleza. Então, ele arrumou a vendas, o estoque. E aí, agora eu vou pedir, olha só, que ele organizou já até o estoque.
né? Quando eu pedi ele para fazer uma geral na planilha, ele já tá me falando aqui, ó, que o café gelado e o pão de queijo tem crítico, ó. Estoque mínimo agora. Então, olha só, que legal. Em poucos minutos ele consegue organizar tudo. Então, olha só, fez alguns ajustes aqui que estavam inconsistentes nos produtos. E agora eu vou pedir o seguinte: faça para mim o levantamento dos produtos que tem. Faça para mim o levantamento da margem de lucro dos produtos, fazendo uma lista do produto com maior margem para o menor. Para o menor, me dê uma lista com 3 insights para melhorar as vendas e também a margem de lucro. Então, olha só, pedi para ele fazer o levantamento das margens, né? Me ajudando a enxergar qual produto que eu tô hoje faturando melhor com a margem de lucro, qual que eu tô faturando menos. E aí já pedi 3 insights para melhorar a venda desses produtos, né? Então a gente pode conversar com a IA aqui e melhorar essa visão do negócio também, não só organizar a planilha, né? Então eu posso fazer aqui dados de público-alvo, entendendo aqui que a gente tem o nome do cliente, a gente tem o ticket médio que ele gastou, o que ele comeu, né? Qual foi o canal, então a gente pode saber qual é o canal de aquisição que hoje está mais performando bem, trazendo clientes para o nosso negócio. Então tem infinitas aplicações, né? E aqui o jogo muda porque você não precisa saber mexer no Excel. Você só precisa aprender a conectar o cloud e aprender a pedir da forma correta, tá? É isso que vai mudar o seu jogo. Então aqui a gente vai ter insights da margem de lucro, mas uma coisa que eu acho extremamente importante é o estoque, né? Porque o estoque, se você não controlar a entrada e a saída bem, vai faltar produto, né? E aí você perde venda por faltar produto. Então, como a gente pediu ali para ele dar uma geral na planilha, ele já mostrou que tem 2 produtos que estão críticos, né? Na hora, no estoque. Já precisava, na verdade, ter feito um pedido, né? No caso, se fosse um negócio. E você só vai conseguir enxergar isso se você lançar as vendas, a saída dos produtos, e aí você vai conseguir entender como que está o seu estoque na ponta da caneta mesmo. Então, isso aqui é uma coisa para quem tem empresa usar todos os dias, né? Se você não tem um sistema, pelo menos tenha uma planilha. Então, olha só, tudo que ele está fazendo para mim, então ele criou uma nova aba aqui que chama análise de margem. Não existia, tá? Então, isso que eu estou falando. Você não tem uma planilha, pega essa que eu estou disponibilizando aqui ou cria uma do zero, tá bom? Porque isso vai fazer você enxergar todas as métricas do seu negócio. Então, olha só, aqui ele listou para mim o que dá mais lucro. Então, o brigadeiro, olha o custo para produzir os 6 brigadeiros e o preço de venda. A margem em porcentagem e até quanto que você gerou de receita, né? Nesse produto. E aí, qual que deu menos margem? Ó, o café torrado, que tem uma margem aí de 50% praticamente. Você vendeu 24 unidades e aí, ó, qual que foi o lucro bruto e aí o seu lucro final, tá? Então ele fez um levantamento por categoria, por canal de venda. Olha só, eu não pedi, olha só,
Então a maioria ali veio pelo WhatsApp, Instagram. Então tem muitas coisas que a gente pode fazer de aplicações aqui para conseguir extrair dados valiosos, tá? Uma coisa que eu vou fazer aqui é a gente fazer um ajuste aqui, tá? Do estoque. Então vamos ver aqui como que tá o estoque e vamos pedir ele para organizar. Quero saber como está meu estoque hoje. Vi que foi marcado 2 produtos como crítico. Quero que atualize para mim e me traga insights valiosos de como gerir meu estoque da forma certa. Então, olha só, eu pedi para ele organizar e ainda pedi para ele me ajudar para que isso fique atualizado, né? Então, isso é muito rico, gente. Então, você pode ter diagnóstico, margem, simulação. Então, como está tendo essa mudança aí nos impostos, vai ter o split pay, você precisa se organizar melhor para você não conseguir. Então, você precisa se organizar melhor para você conseguir ter uma margem de lucro maior e conseguir fazer seu negócio ficar de pé, né? Então, agora não é desculpa de não ter dados e não organizar a sua empresa ou também a sua vida financeira, tá? Ó, ele está finalizando aqui, então, essa parte de gestão do estoque. Então, veja só que ele criou uma nova aba para me ajudar. Ele me deu aqui tudo que ele fez, tá? Então, o valor do estoque, valor parado, o custo das vendas. Então, ele trouxe aqui insights valiosos. E olha lá, ó, sobre o crítico, são alarmes falsos. Só aparece assim porque estão abaixo do estoque mínimo digitado na hora do cadastro. E alguns insights aqui para a gente ler, tá? Então vamos ver aqui a tabela de estoque e olha só o que ele fez aqui para a gente. Então ele criou esse menu fixo aqui e aqui ele criou, deixa eu abrir melhor aqui, essa tabelinha completa, ó, estoque atual, unidades vendidas no período, consumo por dia, quantos dias ainda dariam esse estoque, né? Então, olha só como é valioso isso. Vale lembrar que aqui do lado você tem essa função aqui de mandar fotos, de adicionar até outros conectores. Mas o que você pode fazer? Pô, quero controlar todas as contas que eu preciso pagar. Então, você pode tirar uma foto, jogar aqui e pedir para ele adicionar na sua planilha de custo. Você fez um orçamento e você quer guardar esse orçamento, você pode fazer isso aqui, né? Armazena o link, armazena a foto, enfim, dá para ter inúmeras ideias de uso aqui, nesse caso de usar o Excel, né? Então, recapitulando, a gente instalou o Cloud em 1 minuto, acessando a aba de suplementos aqui e fazendo login com a sua conta. Então, ele consegue limpar dados, achar fórmula, montar novas planilhas para você, te dar insights, ler o seu público e te ajudar a organizar a sua empresa. Tudo isso dentro da planilha, sem digitar nenhuma fórmula e sem saber nada de Excel. A planilha demo, todos os prompts aqui que eu usei e a instrução para você instalar o Cloud no Excel estão no link da descrição aqui abaixo. Se esse vídeo te ajudou, te peço que deixe seu like, já se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos e para o algoritmo entender que esse tipo de conteúdo é relevante para você. Para quem chegou até aqui, meu muito obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto!